Jesus nos ama e assim nos chama. Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo, bem-vindo a este momento de mensagem segundo a Palavra de Deus, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Paróquia São Paulo, de Planalto, Paraná. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a presença do Espírito Santo esteja com você. Amém. Eu sou o pastor Emerson, te convido a este momento de meditação baseado no texto de Mateus, no capítulo 18. O texto que diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Que interessante essa pergunta. Essa pergunta está recheada daquele sentimento que todos nós conhecemos, que se chama orgulho, que nós sabemos também que é pecado diante de Deus. Quando os discípulos perguntam isso, eles têm justamente a intenção de ver quem é que é o principal deles. Talvez Pedro pensasse, eu sou o líder. Talvez João pensasse, eu sou o discípulo amado. Mas então Jesus responde de uma maneira extraordinária. Ele diz assim, o texto diz: Jesus chamou uma criança, colocou na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: vocês têm que ser iguais às crianças. Parece que Jesus está dizendo que você tem que ser puro, inocente, como uma criança. Mas na verdade não é isso que ele está dizendo. Você tem que entender que naquela época uma criança ela era vista como um pequeno adulto. E um adulto, ele tem valor se ele produz, se ele tem um bom trabalho, se ele consegue sustentar a sua casa. Essa era a visão dos discípulos. Mas Jesus ele vai mostrar justamente que todos devem ser desta maneira, totalmente dependentes. Você que tem filhos deve saber como uma criança depende do nosso cuidado. Essa semana eu estava trabalhando no quintal de casa, minha esposa estava me ajudando, eu estava com a enxada, ela estava regando as plantas, e nossa filha estava lá sentadinha em cima da calçada, estava brincando com um potinho com terra, bem bonitinha. Só que um segundo de distração, ela já não estava mais lá. Ela estava com a cara no chão e com a testa ralada. Assim são as crianças. Elas precisam de total atenção, precisam de cuidados. Elas precisam que você alimente, que você cuide e que você leve elas no caminho correto. A própria palavra de Deus vai dizer: ensine a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. A criança ela é dependente. Ela precisa dos seus pais, precisa daqueles que cuidem. E esse é o sentido que Jesus está dizendo. Vocês têm que ser como crianças. Jesus ele quer dizer que você tem que olhar para Ele. É isso que Jesus dizia para os discípulos. Olhe exclusivamente para Ele. Olhe exclusivamente para Deus. Busque a graça e o amor de Deus. Porque é justamente na graça dele que você tem perdão, você tem salvação e justamente tem o reino de Deus. Porque ele vai dizer ainda, a pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. Percebam que ele diz que é aquela que se humilha, contrariando justamente aquelas pessoas que dizem que a criança não precisa do batismo. Ao contrário, precisa, como todos nós precisamos, da salvação de Deus. Que possamos ser como crianças. E Jesus ainda vai dizer mais. Ele vai dizer: e aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Jesus vai dizer, não é apenas vocês que têm que ser como crianças, mas vocês sabem que também precisam receber aqueles que necessitam dessa graça, que precisam ser salvos. Jesus quer receber a cada um de nós, e quer receber inclusive aqueles que ainda não o conhecem. Jesus ele quer justamente receber a cada um de nós. Quer derramar a sua graça, o seu perdão, o seu amor. Deus quer cuidar de nós como um pai cuida dos seus filhos.
que possamos chegar diante de nosso Deus em oração. Ó amado Pai Celestial, que possamos, pela ação do Teu Espírito Santo, ser como crianças, totalmente dependentes de Ti, do Teu amor, que possamos reconhecer a graça de Teu Filho e que possamos, Senhor, sempre sermos guiados para que possamos amar a cada um que está ao nosso redor. Senhor Deus, Te entregamos a nossa vida e sabemos que podemos confiar em Ti, nosso Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Salvador. Amém. Jesus nos ama e assim nos chama. Foi para nós que também nasceu, e no batismo do cristianismo